Olá, sejam todos, todas muito bem-vindos ao nosso Um Dedinho de Prosa, né? Nesta sexta-feira, uma sexta-feira muito especial para muitas pessoas, porque é véspera do Dia dos Namorados, então quem curte, quem, né, é, gosta, quem aprecia uma data, tá em programação aí, né, para o Dia dos Namorados. Sejam todos muito bem-vindos a essa nosso encontro nas segundas e sexta-feira, das 18 às 18h30. Eu, Nara Coelho, venho aqui me propor a fazer um dedinho de prosa com os amigos, com as amigas, aqueles que desejam conversar um pouquinho sobre o viver, sobre o conviver, sobre as nossas relações, sobre os conflitos da vida, sobre as situações que vão maravilhosamente bem, as outras que não vão tão bem assim, né? Então sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Um Dedinho de Prosa. Oi, Andréia, tudo bom? Cortei, Andréia, dei uma cortada nos louros, como diz o povo. Vamos se encontrando aqui para uma conversa, né? Para um bate-papo. É uma prosa, então o que a gente traz aqui não é uma verdade suprema, é um olhar sobre a vida, um olhar sobre aquilo que está nos acontecendo, né? Eu me proponho a discutir com vocês, a trazer para vocês o meu olhar sobre a vida, sobre as circunstâncias da vida, e como ele é um olhar, né? Ele está sujeito e está pronto para receber complementos, críticas, sugestões de melhoras, outras formas de olhar, não é mesmo? Fiquem muito à vontade para participar e para fazer seus comentários, né? A gente está aqui muito de coração aberto, né? Para fazer uma troca realmente com vocês. E nós comentamos na segunda-feira que no mês de junho a gente ia trabalhar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para que a vida fique mais leve, para que a vida tenha um colorido, né, mais dinâmico, que seja um colorido que encante, mas que não ofusque, né? Que os nossos dias sejam mais tranquilo, mais calmo, mais leve, né? Mais fácil de viver. Então a gente se propôs no mês de junho conversar um pouquinho sobre isso. E na segunda-feira a gente terminou e a gente terminou falando sobre o ter mais, né? Que às vezes as pessoas querem mais, mais e mais, mas não se sabe nem para quê, nem por quê, né? Você quer mais. E muitas vezes a vida, o que conta na vida, o que realmente faz a diferença é o menos, né? É o que é mais simples. É importante que todo mundo tenha uma casa boa, confortável, mas a gente não precisa ter a maior casa do mundo, né? De repente, eu às vezes fico olhando algumas casas e fico pensando pelo número de pessoas que tem lá dentro que elas devem brincar de pique-esconde, né? Porque é tanto cômodo que você não tem gente para ocupar tudo aquilo. Então, para que tanto? E aí nós terminamos falando que entre o ter mais e o ter qualidade, a gente precisa aprender a optar por ter qualidade. Qualidade de vida, qualidade. É melhor ter menos roupas e com mais qualidade. É melhor ter menos amigos, mas com mais qualidade, né? É melhor a gente comer menos, mas com mais qualidade. Quer dizer, a qualidade faz parte, qualquer coisa que a gente for pensar, a gente deve buscar na vida, na realidade, isso, a qualidade. Quando nós deixarmos de buscar na vida quantidade e passarmos a buscar qualidade, a gente vai perceber o quanto nós vamos nos desgastar menos, o quanto vai sobrar mais tempo para, inclusive, a gente se dedicar a
as coisas que a gente gosta mais, as pessoas que a gente gosta mais, né? A fazer as coisas que nos faz feliz, a fazer as coisas que nós temos que fazer, que tem uma parte da nossa vida, uma série de coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, que nós não temos escolha, nós temos que fazer. Mas se a gente primar pela qualidade, até o que a gente tem que fazer vai ter uma outra cor, vai ter um outro sabor, vai ficar mais leve, né? E falando em qualidade e juntando qualidade, né, ao dia dos namorados, ao dia do amor, né? Pelo menos estabelecido pela sociedade dia 12 de junho, né? Que no Brasil penso eu que devia ser dia 13 de junho, já que nós comemoramos o dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, e demos a ele, né, a incumbência de ser um santo casamenteiro. Então nós deveríamos comemorar dia 13. Mas se estabeleceu que é dia 12, então tentando pensar nisso, né, em qualidade em relacionamentos, eu acho que se tem um momento na nossa vida que a gente tem que ser extremamente criterioso e exigir muita qualidade, é nos nossos relacionamentos, né? Nos nossos relacionamentos afetivos, amorosos, né? Sejam eles do formato que for, sejam eles dentro do quadro e do padrão que se vivencia, né? Seja ele qual for, porque, como diz o poeta, as formas de amar são múltiplas. Então, se é homoafetivo, se é hétero, se é de alguém mais velho para alguém mais novo, se é de pessoas que já estão vivendo há 50 anos juntos, ou se é de alguém que está completando os seus primeiros 6 meses de namoro, não importa. O que importa é que esse relacionamento, seja o que está começando, que tem 6 meses, ou seja o que tem 30 anos, que ele seja de qualidade, que ele seja de muita qualidade, né? Quando a gente permite que alguém entre na nossa vida, que alguém vá compartilhar dos nossos desejos, dos nossos sonhos, do que nos é mais íntimo, né? Porque quando a gente tem um namorado, tem um companheiro, tem uma namorada, tem um amor, ele vai compartilhar do que é mais íntimo, inclusive do nosso corpo. É importante que essa pessoa venha para dar um colorido a mais, que ela venha para potencializar o nosso existir, que ela venha para tornar o nosso existir com mais qualidade. Não cabe a ela nos fazer feliz. A felicidade é uma coisa que nós temos que gestar, né? Mas ela pode e deve potencializar. Qualquer relacionamento, né, amoroso que não potencializa, que não agrega, que não traz qualidade para a minha vida, ele precisa ser repensado. Ele precisa ser perguntado se realmente vale a pena, né? Penso eu que sejam os homens ou sejam as mulheres, né, sejam os homens afetivos, qualquer ser humano, nós já vivemos numa época em que nós já temos condições de trabalhar a questão de que aquele ditado que é ruim com ele, pior sem ele, que já tem que ser superado, né? Que já deve ter sido superado, que nós já devemos estar caminhando e pensando e buscando pelo menos compreender que no outro não está a minha felicidade, que a minha felicidade está dentro de mim e que o outro vem agregar, vem complementar, vem ampliar, mas não é, né? Não pode ser o centro de tudo. E esse relacionamento tem que ter duas vias, né? Tanto eu tenho que agregar na vida do outro, eu tenho que dar qualidade para a vida do outro, como eu tenho que agregar, o outro tem que agregar na minha vida.
E eu preciso lembrar que ao qualificar essa relação, eu preciso contribuir com ela. Claro que tanto eu como o outro vamos ter que ceder em algumas coisas, em discutir o que é que queremos caminhar junto, no que vamos caminhar junto. Mas é importante que a gente se lembre que nessa relação amorosa, que nessa relação em que eu estou me entregando ao outro, que eu vou participar com o outro continua sendo o outro e eu continuo sendo eu. E a riqueza é que o encontro das duas pessoas não iniba, não fira, não conturbe, não apague, não anule a individualidade e a personalidade de cada um, muito pelo contrário, tem que se destacar. Eu ontem estava vendo uma palestra sobre o casamento, uma coisa muito bonita, um pessoal falando muito bonito, e aí foi perguntado sobre a aliança, né? O símbolo da aliança, por que de ouro, qual é a importância, né? E eu achei muito interessante uma explicação que foi dada, né? Que um dos motivos da aliança ser de ouro no compromisso do casamento, por exemplo, é porque o ouro é raro, né? Você não acha ouro por aí, né? A qualquer lugar. Então, que esse relacionamento, o que ele está simbolizando ao você pegar o ouro, né? E ele ser raro, o que ele está simbolizando? Que aquele relacionamento, não é que o amor entre duas pessoas seja raro, mas aquele relacionamento entre eu e alguém é único. É único. Não tem outro igual. E é eu e o outro que temos que cuidar dele. Não tem outras pessoas para cuidarem dele. Né? Não tem como. Tá? Tem que ser cuidado. Mas é único. Não existe dois relacionamentos iguais. São únicos. O segundo motivo é da durabilidade, né? Que a proposta é que tenha uma duração, né? Que ele seja algo que realmente perdure. Mas a coisa mais interessante que ele falou, do motivo de ser uma aliança e ser de ouro, é porque o ouro é um dos poucos minerais que mesmo que você misture ele com muitos minerais, né, faça uma mistura, você consegue depois separar e o ouro continua sendo ouro. Né? O ouro não perde as suas características. Mesmo que você misture ele com outras coisas, você consegue sempre separar. Então, ele falou o quê? Da individualidade. Cada um, quando você faz busca um parceiro, um companheiro, né? Um namorado, cada um dê o nome que achar mais interessante, é preciso que a gente se lembre disso. Dois não vira um. Eu acho que um dos problemas que a gente se perdeu nessa caminhada dos relacionamentos é de insistir na ideia de que dois vira um. Dois não vira um. Dois pode virar até três, né? Você vai ter um terceiro elemento que vai compartilhar com essa tua vida, que é os filhos, né? Mas não vira um só. Então é muito importante a gente lembrar isso, que a qualidade dos nossos relacionamentos, eles passam por eu me lembrar disso. Que eu continuo sendo eu e que o meu companheiro, a minha companheira, continua sendo ela. E aí a gente precisa achar caminhos para a gente ir acertando tanto as nossas diferenças quanto as nossas coisas iguais, do que nós gostamos, né? E daquilo que cada um gosta de um jeito. E como é que a gente faz para viver com isso? Então é importante a gente... E aí é importante que a gente qualifique esse relacionamento. E qualificar esse relacionamento passa muito pela questão de a gente colocar o quê? Primeiro,
não deixar as coisas subentendidas. Sabe quando a gente fala, mas não fala? Diz, mas não diz? Insinua, dá indireta? Isso não presta. Isso não ajuda a qualificar o relacionamento, né? Isso não ajuda a tornar o relacionamento melhor, com mais qualidade. Não, só complica. Então eu até brinco assim, se você quer no Dia dos Namorados uma coisa especial, né? Uma coisa diferente, quer viver uma noite diferente, um almoço diferente, quer alguma coisa diferente, você não insinue, você diga para a pessoa que você ama, que você quer, né? Fazer algo com ele de diferente. E isso em tudo. Então, quando acontece uma situação que não agrada, a gente não pode deixar subentendido, a gente tem que dizer. Porque o que é subentendido pode não ser entendido. E aí amanhã ou depois volta a acontecer. E aí a gente vai criando o quê? Problema. Então, em vez da gente ir tornando o relacionamento leve, a gente vai tornando o relacionamento complicado, porque vai ficando ponta. E o que acontece quando a gente vai deixando pontas? A gente vai se machucando nas pontas. Então é importante a gente pensar nisso, qualificar esse relacionamento. Passa por isso, né? E passa por eu, que estou entrando nesse relacionamento, estou vivendo nesse relacionamento, definir também para mim o que eu quero desse relacionamento e o que eu não aceito nesse relacionamento e posicionar isso, né? É importante que a gente estabeleça essas questões. Boa noite, Maria do Belém, que bom que você está aí. Michele, que bom. Obrigado, Michele. Do mesma maneira, uma das questões que faz com que os relacionamentos desgastem, terminem, é porque o quê? A gente não qualifica todo dia, não para dar atenção àquilo, principalmente os relacionamentos que vão aí ficando depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, de namoro, de casamento, de relacionamento, a gente deixa de cuidar, né? Deixa de atender. Sabe aquela história, quando a gente está namorando, que a gente vai se encontrar com o namorado, com a namorada, a gente pensa da calcinha que vai vestir ao brinco. Tudo tem que estar bonitinho. Depois começa a conviver junto, morar junto, a gente começa a, né, como diz o povo por aí, no começo é tudo novinho, fresquinho. Depois você começa a ter um relacionamento, a casar, passa a usar até, né? Como é que o pessoal brinca? A calcinha bege, né? Não se cuida mais nem das roupas íntimas. Então, no relacionamento, a gente precisa estar cuidando o tempo inteiro. Não importa se eu tenho 5, 10, 1 ano de relacionamento com alguém. Eu preciso estar cuidando, eu preciso estar pensando o que eu posso fazer para esse relacionamento ter um saborzinho a mais, manter o sabor do começo. Nunca vai ser igual, porque a gente muda, porque as coisas mudam, mas a gente precisa cuidar dele, dar atenção, porque senão vai perdendo. E isso é o quê? Qualificar, dar qualidade, né? Dar qualidade aos nossos relacionamentos. E é importante que a gente pare e pense, né, nesses relacionamentos, no que nós estamos vivendo, porque às vezes, inclusive, a gente está dentro de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, morando junto, casados há 5, 10 anos, e aquilo não tem qualidade. Aquilo não me ajuda a ser melhor. Aquilo não me ajuda a crescer, aquilo não me ajuda a superar as minhas dificuldades e potencializar as minhas qualidades, porque os relacionamentos têm que fazer isso, né? Eles têm que nos ajudar a superar as nossas dificuldades e potencializar nossas qualidades. Quando nós temos algum relacionamento que não faz isso, muito pelo contrário, faz questão de potencializar o que a gente não tem de melhor, então aí não é uma coisa, não é um relacionamento com qualidade. E aí eu tenho que me perguntar por que eu estou nele, por que eu estou vivendo ele,
né? Por que eu estou insistindo nisso? De repente, antes só é melhor do que mal acompanhado. Então a gente tem que pensar nisso. Tem que avaliar essas questões, né? E eu tenho que me perguntar o que eu quero do outro, o que eu espero do outro. Principalmente porque amanhã é o Dia dos Namorados, tem bastante gente que tá com o seu amor do lado, mas tem bastante gente aí que tá sem, né? Que não tem um namorado, que não tem uma namorada. E aí, não precisa ficar triste por isso, não precisa se achar a pior pessoa do mundo por isso, porque o número de gente é muito grande, e além disso, é importante a gente perguntar isso, né? Por quê? Né? O que eu quero? Porque de fato eu quero um relacionamento, eu quero ter, ou eu acho que eu tenho que ter para dar satisfação para o mundo. Eu tenho que ter alguém do meu lado só para dizer que eu tenho alguém do meu lado? Eu não tô me dando muito pouco? Quando eu fico com alguém só por ficar? Só para dizer para o mundo que eu tenho? Eu não só estou dando pouca qualidade ao meu existir, como eu estou também desmerecendo o outro, né? Porque eu estou ficando com o outro por ficar, então eu também estou desmerecendo ele. É importante que a gente se valorize, que a gente se dê qualidade. Eu não gosto da palavra valorize, mas qualificar a nossa vida, o nosso relacionamento. Então, antes, inclusive, de eu entrar num relacionamento, de eu ir em busca de um relacionamento, eu acho que é muito importante eu pensar, né, o que eu quero de um relacionamento? O que eu quero quando eu estou buscando alguém para pôr na minha vida? Eu quero um sujeito trabalhador, eu quero um sujeito bonito, eu quero um sujeito que seja fiel, eu quero um sujeito que saiba dançar, o que eu quero quando eu vou pôr alguém na minha vida, né? Eu tenho que perguntar isso. E o que eu não quero? O que eu não aceito? Eu tenho que estabelecer, né? Nós, mulheres, temos que sair da posição, nós vivemos muitos anos na posição de sermos a escolhidas, né? Os homens nos escolhiam. Hoje nós já vivemos num mundo que nós também não só podemos, como devemos escolher. Então nós temos que determinar quem nos faz feliz. Qual é o tipo de pessoa que vai me ajudar e que me vai fazer feliz. Né? Porque eu não posso sair por aí só simplesmente buscando uma pessoa para ter na vida. Preciso buscar alguém que realmente me complemente, que me ajude, que me faça me sentir bem. Né? Então é importante a gente pensar nisso. Oi, Francisco, que bom que você está aí. Oi, Sandra, obrigado. Então, assim, sabe? A gente precisa qualificar isso. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa um relacionamento é a gente não criar expectativa em cima das pessoas, né? É a gente não esperar o que o outro não tem para me dar, sabe? Muitas vezes a gente conversa às vezes com as pessoas, elas dizem assim, mas eu não sabia que fulano era assim. Na verdade, desde o começo, o fulano se mostrou quem ele era. Mas a gente tem aquela coisa, principalmente nós mulheres. Temos essa coisa de que com o tempo fulano muda, com o tempo eu consigo modificar. E aí o que vem? Vem as frustrações. Porque ninguém muda ninguém. As pessoas podem se mudar, se transformar, melhorar, podem, mas isso é uma decisão de cada um. E a pessoa faz por si mesma, ela não faz pelo outro. Então eu não posso entrar ou aceitar trazer alguém para a minha vida num relacionamento apostando que ele vai mudar. Ou enxergar o outro como ele não é. É muito importante que a gente olhe para as pessoas, principalmente quando a gente está buscando um relacionamento, e enxergue como elas são. É evidente, gente, que não dá para buscar perfeição, né? Não dá para buscar perfeição. Nenhum
de nós aqui somos perfeitos, então nós não podemos exigir que o outro seja perfeito e que venha para a minha vida de forma perfeita e que tudo vai ficar redondinho. Não, claro que não. Oi, Célia, que bom que você está aí. Claro que não. Mas eu tenho que enxergar o outro de forma que eu possa avaliar se eu vou dar conta, inclusive das imperfeições dele, de conviver com as imperfeições do outro, né? E ter aquela, não ter aquela ilusão de que fica melhor depois. Não, fica pior. Fica pior, né? Fica pior. Então a gente tem que estar preparada para isso. Então é preciso a gente pensar nisso, né? Que as nossas relações amorosas, tudo na nossa vida, a gente tem que pensar em qualidade, né? Em qualidade, qualidade de comer, qualidade no vestir, qualidade no morar. Essencialmente, no nosso lado afetivo, com aquela pessoa que a gente escolhe para compartilhar, é muito importante que a gente dê qualidade. E, inclusive, eu penso, eu acredito que é importante que a gente entre numa relação sempre pensando assim, que ela seja fantástica, que a gente invista nela, que ela seja algo que nos traga para crescer, mas que a gente não tenha preocupação se ela vai ser duradoura ou não, né? Se ela vai durar para o resto da vida ou não. Não. A gente tem que entrar numa relação apostando que ela vai ser boa, que ela vai investir nela todo dia. Todo dia investir um pouquinho. Todo dia trabalhar para ela um dia, né? Ser cada vez melhor. Mas se ela não for, se ela não durar 30 anos, ela não quer dizer que ela não tenha sido boa. Eu nunca me esqueço que uma vez perguntaram para o Roberto Carlos, que teve vários casamentos, por que os casamentos dele não davam certo? Ele disse, mas meus casamentos todos deram certo. Todos. Não teve nenhum que não deu certo. Eles deram certo. Alguns deram certo por 15 anos, alguns deram por 8, alguns deram por 12, alguns deram por 20, mas deram certo. Enquanto nós estávamos no relacionamento, é porque estava bom, né? Porque estava sendo bom para as duas partes. Então é isso que é importante, né? Que a gente dê valor e não entre em parafuso quando a coisa não. Isso eu não estou dizendo que a gente deva jogar para o alto dentro de por qualquer bobagem, muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar, qualificar o relacionamento, né? Para que ele possa, oi Soneide, que bom que você está aí, para que a gente possa, se ele chegar a 50 anos, que maravilha, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Mas o tempo que ele durar tem que valer a pena. É isso que a gente quer pôr. Que o tempo que ele durar do relacionamento tem que valer a pena. Tem que ser bom. Tem que trazer saudade quando ele vai, né? Tem que ter fazido com que eu me torne uma pessoa melhor. Se um relacionamento não me qualifica, não tem um gosto bom, se dá mais confusão do que apaziguamento, dá mais dificuldade. Ô, minha amiga, que bom, que delícia. Ó, a Soneide aqui está me contando, a Soneide, minha amiga, lá do Rio Grande, que morou uns tempos aqui no Pinhão, faz uma pipoca doce, com melado, gente, que olha, é divina. E daí ela está aqui contando para mim que está fazendo uma pipoca em minha homenagem. E assim que passar essa pandemia, eu vou lá no Rio Grande comer essa pipoca, que eu já estou com saudade. Mas assim, gente, os relacionamentos, né, eles têm que valer a pena. Eles têm que trazer para a minha vida algo realmente bom, algo que faz com que eu não fique pensando assim, meu Deus, né?
eu vou ter que fazer tal coisa com fulano, eu vou ter que ir em tal lugar com fulano. Ou quando o fulano chega na casa, é mais tristeza do que alegria. O fulano ou a fulana, gente, tá? Independente, né? Independente. Não. Eu não posso ficar num relacionamento por causa de quimeras, por causa do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, ou porque eu acho que eu não dou conta de ficar sozinho, ou porque eu não dou conta de dar conta da minha vida sem a pessoa. Então, está faltando qualidade. E a primeira qualidade que está faltando é você acreditar em você mesmo, é a gente acreditar na gente mesmo. Então, a gente tem que começar qualificando a gente, né? O nosso olhar para nós mesmos. E aí irmos, né, olhando para o mundo, buscando essa qualidade. Eu tenho que determinar o que é bom para mim, o que eu quero na minha vida e o que eu não quero. E a partir daí, buscar alguém que possa potencializar essa minha vida, né? Deixar ela um pouquinho mais colorida, mas tem que trazer leveza. Se for para trazer mais complicação, mais dureza para a vida, mais dificuldade, não vale a pena. Podem ter certeza disso. E cuidar todos os dias para que ele possa ser um relacionamento que qualifique, né? Que se é bom, se nos faz feliz, vamos cuidar, vamos ter atenção, desde os detalhes, né? De fazer durante a semana alguma coisinha com a pessoa, dar uma atenção, um olhar especial, né? Para que as coisas se mantenham vivas, se mantenham boas. E para nós ir terminando, né, esse nosso dedinho de prosa, que já está chegando ao final, né, passa rapidinho, eu acho que não tem nada melhor para terminar o nosso dedinho de prosa hoje do que Vinícius de Moraes. Eu acho que de todos os poetas brasileiros que falaram do amor, eu acho que o Vinícius de Moraes é o que falou, para mim é o que falou mais perto do que é um relacionamento. Então eu sou apaixonada pelos poemas sobre o amor de Vinícius de Moraes. E antes de eu terminar aqui, eu quero desejar para todo mundo aí um excelente final de semana, né? Quem tem um amor, dizem que a data dia 12 é comercial. É comercial, mas você não precisa fazer comercial, né? Não precisa ir atrás de presente caro. Mas faça um dia especial com o seu amor, uma noite especial. Comemore. É importante a gente comemorar o amor. Quem não tem, não pire, né? A gente, quando se apruma, se prepara, define o que a gente quer, a vida traz o amor para nós, não precisamos ficar enlouquecidos. E lembrar que nós damos conta de ser feliz. E é importante que a gente seja feliz primeiro, né? Primeiro nós temos que ser felizes, nós temos que aprender a viver conosco mesmo, para daí decidir por alguém para compartilhar a vida, não é mesmo? Então, um excelente final de semana para todo mundo. Curtam bastante esse final de semana. E segunda-feira a gente se encontra às 18 horas, se Deus quiser e há de querer.